Estamos no ar, Silvio Benfica. Muito bem, começando o Bairrista FC, para tratar de Grenal, falta um dia, é amanhã o Clássico Grenal na Arena, decidindo então o segundo turno do Campeonato Gaúcho e quem vai decidir o Gauchão contra o time do Caxias. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Hoje tem o Fernando Carvalho, tem um colorado de peso, portanto, hoje no programa. Aí tem Fabiano Baldasso, tem Kleber Grabowska, tem Júnior Maicá. Não vai ter, hoje não tem resistência, né? Hoje não, hoje não. Aqui não fica vazia. Ninguém vai Benfica, correr hoje. Se tu quiser dedurar a forma como eu cumprimento o Fernando Carvalho antes de entrar no ar, tá liberado, Benfica, se tu quiser dedurar a forma. Não sei, não é? E aí, meu líder, não é assim? Bênção, presidente, a bênção. Achei que era aí, meu líder. Eu disse para o presidente Fernando Carvalho fora do ar, a maior contratação da história dele, que é o maior presidente da história do Internacional, a maior contratação não foi o Fernandão, a maior contratação não foi o D'Alessandro, a maior contratação de Fernando Carvalho como presidente do Inter foi Delcir Sonda. O Sonda que ele aproximou do Internacional, que trouxe o D'Alessandro para o Inter e até hoje, até ontem, para ser mais exato, trouxe o Yuri Alberto e ajuda o Internacional de forma intermitente esse período todo. Ele esteve sempre presente no Internacional. Então, por mais um motivo, muito obrigado, Fernando Carvalho. O Kleber Grabowska, antes do Fernando, fale do Yuri Alberto, é toda essa expressão extraordinária que faz o Baldasso delirar enlouquecidamente aqui no programa, não? O Yuri Alberto é um cara que está com muito cartaz, né, Silvio? É um jogador de seleção brasileira, teve no Sul-Americano, é dessa base que disputou o pré-olímpico, classificou a seleção brasileira para a Olimpíada do Japão. E lá no Santos ele foi lançado há algum tempo atrás pelo Elano, né? Acho que até antes do Rodrigo, né? Mas não deslanchou, não teve a naturalidade que o Rodrigo teve. Então o Rodrigo furou a fila, mas é um cara colocado aí como grande promessa do Santos. Eu acho que o Internacional enxergou as qualidades que apregoavam para o Yuri Alberto lá na Vila Belmiro, tanto que de descartado na sexta-feira, né, voltou a carga, e eu acho que até a questão da própria vontade do jogador de vir para Porto Alegre fez com que o Internacional retomasse esse negócio, e eu vejo assim, o Internacional renovando o grupo, eu acho isso muito interessante. O Internacional tem alguns já bem rodados, como o Moledo, D'Alessandro, Paulo Guerreiro. O Internacional tem o Praxedes e o Yuri Alberto, que são praticamente da mesma idade, né, e com o Cudê, acho que o Internacional bota sangue novo e bota mais qualidade no seu grupo. Eu estou aqui para provocar. Já dá para chamar de Yuri Gol? Yuri Gol, sem dúvida nenhuma. Porque Yuri Alberto não se justifica. Porque não tem outro Yuri no Internacional. Ele era chamado de Yuri Alberto no Santos porque tinha um outro Yuri. No Internacional ele pensei que era por outro Alberto. No Internacional ele será simplesmente Yuri Gol. Ai. O último que foi batizado com o sobrenome Gol no Internacional, ele passou em branco, hein? Mas não teve tempo. Gustavo não teve tempo. O Gustavo chegou só lá no jogo contra o Brasil de Pelotas ele teve tempo para marcar 4 gols, não fez nenhum. O Gustavo foi para a Coreia, já fez 4 gols em 2 jogos. Gustavo. Teve tempo, mas não teve tempo lá. Mas lá é outro nível. Fernando Carvalho, a maior contratação tua realmente é Delcir Sonda para o Internacional? Bom, boa tarde aos amigos. Delcir foi um grande acréscimo, né? Embora, e o Baldasso até sabe bem disso, embora tenha alguns segmentos colorados que não gostem da presença do Delcir Sonda no entorno do clube, de forma inacreditável, né? De forma Por quê? Inacreditável. Por quê, Fernando? Não tenho ideia. Não, tem alguns setores do Carvalho, tem alguns setores do Internacional, tem alguns setores do Internacional que são contra o que eles determinam ser o carvalhismo, que o Inter precisa acabar com o carvalhismo. Eles não gostam do Fernando Carvalho e do Delcir Sonda. Eu gostaria muito de saber do que eles gostam. Não, antes disso eu gostaria de saber quais são os setores, porque largar esse negócio, tem seguidores, tem segmentos, fica meio solto assim. Quais são os integrantes desses setores? Diga aí. Alguns segmentos da oposição na política do Internacional, que consideram que acham que o Fernando Carvalho continua determinando coisas no Internacional. A resposta continua não sendo dada. Quais são esses segmentos? Quais são essas pessoas? Vamos, rapaz, tu tem coragem?
Toda a oposição. Toda a oposição. Pega os grupos de oposição do Internacional, I9 Inter, o povo do clube e outros grupos de menor expressão. A bandeira de muitos deles é terminar com o carvalhismo no Internacional. Sendo que se não fosse o carvalhismo, hoje o Inter seria a Ponte Preta. Se não fosse o carvalhismo, o Inter seria a Ponte Preta hoje. Se não fosse o Fernando Carvalho recuperar um clube que vinha das décadas de 80 e 90, baixando completamente em credibilidade, força política, poder, títulos e tudo. Se não fosse o Fernando Carvalho, o Inter seria a Ponte Preta hoje. Então, assim, todos os dias de manhã, eu rezo pela saúde de Fernando Carvalho. Tem espaço aí, porque o Fernando Carvalho, onde ele está fazendo o programa, atrás tem um quadro da Mona Lisa. Aí, nesse espaço onde tu estás, ô Baldasso, eu estou vendo uma bola, eu acho, uma coisa. Dá para tirar aquilo ali e botar um quadro do Fernando Carvalho ali? Colocaria. O Fernando Carvalho é um dos meus 3 maiores ídolos na história do Inter, junto de Fernandão e D'Alessandro. E o Delcir? Cadê o Delcir? O Delcir... Vai ser mal agradecido. Mas vem cá, ô Kleber, foi-se o agradecimento? O Fabiano não conseguiu desenhar, mostrar o organograma da empresa, né? Que é assim, D'Alessandro, Fernandão, Fernando Carvalho, daí tem uma flechinha com o Delcir Sonda, que trabalha em migração Mas ele direta. esqueceu agora do Delcir. O Sonda é o investidor da empresa. Claro. É um mal agradecido esse Baldasso. Desmascarei em 5 segundos. Fernando Carvalho, o que tu não fica ruborizado quando tu ouve tudo isso? Meio vermelho. O Fabiano Baldasso é uma relação muito antiga, né? É uma relação muito antiga e eu admiro muito o Fabiano Baldasso, do tempo que ele era isento. Dizem agora que foi o Fernando Carvalho que desvirtuou o Fabiano Baldasso. Eu soube que ele era da camisa 12, esses dias me contaram, mas não tenho certeza se ele era da camisa 12. Lá atrás. O Fernando Carvalho disse assim, eu não tenho certeza se ele era da camisa 12 ou da Fico. Das duas, uma. Ele era de uma das duas. Então, é sangue vermelho que nem eu e... Quando ele diz isso, eu fico satisfeito. É evidente que eu fico satisfeito. Claro que tem um certo exagero, porque o Fabiano Baldasso é meio exagerado nas coisas que apregou e que diz, mas eu dou esse desconto, mas comemoro, né? Comemoro, porque é um grande colorado, é um colorado importante, e se ele tem esse tipo de comentário a meu respeito, eu comemoro, né? Ainda mais me comparando com grandes ídolos colorados que eu nem mereço, né? Fernandão e D'Alessandro. Mas eu quero saber, e essa reação dos teus opositores no Internacional? Olha, Benfica, na verdade, assim, ó, eu estou fora do clube, desde 2010, com uma incursão em 2016, né, naquela fatídica campanha que levou o clube à série B, e eu tenho as minhas responsabilidades que não fujo jamais. Mas as ideias em relação a gerir o clube, né, não são mais as minhas, né? Não são mais as minhas, porque a execução é que faz com que as suas ideias apareçam. E eu, nesse período todo, apoiei as pessoas, gosto das pessoas, torço. O atual presidente está fazendo um trabalho aí, fez um trabalho de reerguimento, reestruturação do clube, mas muitas coisas que são feitas eu não faria, entendeu? Então, respeito da forma que foi feito. Tem coisas até que eu não faria e deram certo, né? Deram certo. Então, eu estou dizendo isso não como crítica, e sim para mostrar que eu estou fora do clube. E eu sei que tem muitas pessoas que dizem que existe um carvalhismo no Inter. Eu sei, por exemplo, Giovanni Luigi, grande presidente colorado, há 2 semanas teve uma reunião com o povo do clube, o movimento Povo do Clube, que eu também respeito, e o povo do clube declarou com todas as letras que tem que acabar com o carvalhismo dentro do Inter. Movimento Povo do Clube, já que tu quer que eu diga, estou dizendo. Isso. Esse rapaz, esse outro colorado aí não teve coragem de dizer. O movimento Povo do Clube quer acabar com o carvalhismo. Primeiro, eu não sei o que é carvalhismo. Tá? Segundo, eu não estou no clube há muitos anos. Tá? E não tenho nada contra o povo do clube. Acho que são colorados que querem o bem do clube, que estão aí, né, fazendo um papel de oposição, né, que sempre é importante. Eu não tenho nada contra eles, não tenho nenhum comentário a fazer. Apenas registro o que me foi dito. Né? Que a posição deles em relação à atual situação do Inter é acabar com o carvalhismo, apenas isso. Estou registrando um episódio que eu também não sei porquê, né, mas estou registrando.
Tá. Quem é que integra o povo do clube? Dá 2, 3 nomes aí. Eu, na verdade, eu não sei os nomes. Eu sei uma das lideranças é conhecido por Latino. Eu acho que eu até já tive junto com o Latino. Já tive junto com ele, mas não tô lembrando da pessoa dele. Não tô lembrando da pessoa. O povo do clube ele não tem nenhuma figura, nenhuma expressão de liderança popular que seja conhecida do grande público. São colorados que montaram um movimento que fez, especialmente por conta das redes sociais, um sucesso muito grande, e eles hoje detêm uma parte significativa do Conselho Deliberativo do Inter. Eles têm em torno de 70 conselheiros, embora não tenham, já projetando uma possível eleição, e de repente eles se aventurarem com o candidato à presidência, eles não têm essa figura, eles não têm uma figura expressiva de liderança, mas eles são fortes no Conselho Deliberativo do Internacional. Muito bem, agora vai ser o seguinte, agora nós vamos começar a falar de Grêmio. Afinal, tem Grenal amanhã. Então, para o integrante gremista da bancada do Bairrista FC, vamos falar de Grêmio, Júnior Maicá. Por exemplo... Fala, Silvio! Tu também adora o Delcir Sonda? Não. Mas Tu é o tio do arroz. É outro. Cada um com seus amigos, seus investidores. O Grêmio tem os seus também, né, Silvio? Mas Oi, fala. E tu adora. Toda ajuda é bem-vinda, né? A gente não vive uma situação muito confortável financeiramente. Inclusive, se o Delcir Sonda quiser falar aqui com o Bairrista, eu vou passar o número do Eduardo aqui no final do programa. Já negocia direto ali. Será que o Baldasso permite? O quê? Não. O que tiver sobrando do Sonda é nosso. O Grêmio é o tio do arroz. O tio do arroz também tem uma porta... Não falei pro Grêmio, não falei pro Grêmio. Falei aqui na firma aqui. Bairrista. Se quiser comprar minha parte, eu tô à disposição. Para te ajudar, o Grêmio hoje divulgou o seu balancete do primeiro semestre com superávit de mais de 30 milhões de reais. O Grêmio conseguiu passar bem na pandemia. E agradeceu ao sócio, né? Agradeceu aos sócios, porque a fidelidade, no fim das contas, né, Silvio, que salva é o torcedor, né? O torcedor sempre vai abraçar a causa, seja na arquibancada, se associando. Até estava dando uma olhada ontem na situação do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro é bem complicada, né? O Al-Wada, que foi o time que fez o negócio do Denilson, lembra o volante Denilson do São Paulo? Agora está pedindo o rebaixamento do Cruzeiro para a Série C. O Cruzeiro já pagou algo em torno de 70 milhões de reais em dívida, se não me engano. Está vendendo uma das suas propriedades lá, acho que até não sei, vou buscar a informação, não sei ao certo. Acho que um centro de treinamentos da base, se não me engano. E o Cruzeiro tem um prazo curtíssimo, assim, até o final do mês, para pagar mais algumas dívidas, senão corre o risco até de cair para a Série C. É complicadíssima a situação. Maicá, eu tenho uma pergunta para ti, Maicá. Oi. Tu colocaria o Cebolinha pré-vendido no Grenal amanhã ou ele não tem cabeça para isso? Colocaria com certeza, sem dúvida alguma. E acho até, pelo histórico do jogador, eu acho que ele não se furtaria de jogar, sabe? Eu acho que ele... A informação que a gente tem é que está quase certo, né? Mas o futebol, olha o caso do Yuri Alberto, por exemplo, né? Quantas reviravoltas teve? Oi. O Baldasso, eu acho que o Baldasso está perguntando isso, porque a informação de hoje pela manhã é que os portugueses do Benfica estão aqui. Sim. Estão aqui e que vão fazer a proposta oficial para o Grêmio à tarde, e nesta proposta estaria a exigência de que o Everton não jogasse o Grenal. Bom, pois é, esse detalhe eu não sabia, Silvio. Aliás, a informação que eu tenho... Pedido do Jorge Jesus, né? Pedido do Jorge Jesus. Mas assim, claro, se for uma condição... Sabe como é uma negociação, né? Uma negociação boa é quando todas as partes saem insatisfeitas, né? Cada um cede um pouquinho. Não sei como é que o Grêmio vai lidar com isso. Seria um desfalque terrível, né? Terrível para o Grenal, porque o Everton é praticamente tudo no ataque do Grêmio, né? Os 2 primeiros gols de domingo... Se ele for vendido, o que tu vai fazer? Não tem o que fazer. Se fechar o negócio mesmo, né? Se o negócio está praticamente fechado, não tem o que fazer. Não, e depois agora o Grêmio vai ter que repor, né? Tem o PP que está pedindo passagem, essa é uma notícia boa. O PP é um cara que não está no nível do Everton, mas é um jogador que demonstrou no final do ano passado e alguns jogos esse ano muita capacidade para fazer o que o Everton faz. Inclusive, todo mundo queria o PP titular no lugar do Alisson, né? O PP joga do lado esquerdo, joga na mesma posição que o Everton. Então, acredito que vai ser uma transição natural.
como foi com o Pedro Rocha, né? Aliás, o Renato segurou um pouquinho, colocou o Fernandinho, o Everton foi entrando. Mas acho que vai ser ao natural, Silvio. Acho que o PP... Tomara, tu sabe que eu fico pensando, Maiká, tomara que isso aconteça pro bem do Grêmio, né? E que o Grêmio não tenha que sair atrás de um outro atacante por aquele lado ali, cara, porque é assim, ó. Se fala no Pedrinho, né, Silvio? Sai de uma situação, eu não vou dizer cômoda, mas é uma situação um pouco mais tranquila para o PP, entrando durante os jogos, Sim, mostrando a sua capacidade, jogando lá na seleção olímpica, por exemplo, e isto é diferente de, a partir de agora, tu és o protagonista. Tu és o jogador que vai substituir o principal jogador do Grêmio. Olha, até quero pedir a opinião do Fernando Carvalho, que conviveu muito como dirigente com isso aí. Olha o tamanho da responsabilidade que se joga a partir daí em cima de um garoto como o PP, hein, Fernando? Bom, sem dúvida. Primeiro, assim, em relação à venda, a tratativa da venda no meio de um jogo importante como é um jogo de amanhã. Eu vivi algumas situações como essas, né? Por exemplo, a venda do Fernandão, eu cheguei no Inter em 2009, em 2008, retornando, e não sabia, né? Quando retornei, não sabia. Cheguei numa quinta-feira, e aí o Fernandão estava negociando em vias de fechar contrato. E aí fechou a venda dele para o mercado dos Emirados Árabes. E nós tínhamos um jogo com o Criciúma. Se não me engano, era Criciúma, se não me engano. E o Tite havia sido contratado, estaria estreando. E o Fernandão não se sentiu em condições de jogar. Não se sentiu em condições, e era contra o Criciúma. Acho que era o Botafogo. Era o Botafogo? Era o Botafogo e o Edinho fez um gol. Exatamente. Então tá, contra o Botafogo. Ele não se sentiu em condições de jogar. Ele não se sentiu em condições e acabou não jogando, embora os apelos do Tite, meu, né? Porque a gente foi surpreendido com aquela notícia. O Everton, né? O Everton realmente vai, se ele estiver em meio a uma negociação, que certamente vai redundar em recursos a ele, muito grandes, muito importantes na sua vida, realmente é difícil para o jogador, é difícil, né? E o receio de se lesionar é difícil. Quanto à substituição, no meu período, eu sempre previa as vendas, né? Vocês lembram que eu sempre apregoava que o Inter tinha que vender de 1 a 2 jogadores por ano, e os jogadores já estavam identificados, e quando se vendia já tinha uma ideia, né? Quando o Sobis foi vendido, nós tínhamos o Pato no grupo, era uma incerteza, mas tinha o Yarley também, que seria utilizado logo a seguir, com a sequência, podendo o Pato ser utilizado, né? Depois, quando nós vendemos o Alex, tinha o Tyson, que não era da mesma função, mas entraria no time, já que o Alex mudou de posição. Mas antes disso, nós compramos o D'Alessandro também para aquela função. Então, a gente já fazia uma operação pensando na venda futura do jogador. O Grêmio tem o PP, que coloca aí numa relação semelhante à do Pato, né? O Sobis, na venda do Nilmar, entrou o Sobis. Nós tínhamos uma sequência em casa que acabou dando resultado. O PP poderá dar resultado, né? E, Fernando... É mais ou menos o que vem acontecendo no Grêmio, né? E é engraçado, né, Silvio? Porque o Grêmio tem revelado jogadores do mesmo setor, né? De primeiro e segundo volantes. O Wallace, Arthur, Jailson, agora o Matheus Henrique, o Darlan, né, surge bem no cenário aí, no futuro. Pelo lado esquerdo, o Pedro Rocha, agora o Everton também. Então, são jogadores assim, parece que o Grêmio tem uma fabriqueta aí de meio-campista e ponteiro esquerdo. Isso é verdade, mas eu falo assim da transição imediata. Ah, sim. O Everton foi entrando e o Fernandinho estava ali, depois que saiu o Pedro Rocha. Agora não, sai o Everton e entra imediatamente o PP. Pois é, mas eu acho, Silvio, que a percepção que eu tenho, eu acho que são jogadores diferentes, tá? Bem diferentes. Mas a percepção que eu tenho é que o PP parece mais pronto para assumir agora a bronca do que o Everton estava naquele momento, numa Libertadores. Eu posso estar enganado, obviamente. E não estou discutindo a qualidade dos jogadores, né? Eu acho que o PP maturou mais no grupo aí, né? Jogou bastante. O Grêmio alternou bastante a equipe ano passado. Aliás, essa política que o Grêmio adota, né, de poupar jogadores, pelo menos privilegia isso, né? Que os jogadores, que a molecada jogue mais jogos de Brasileirão, por exemplo. Agora, são jogadores diferentes, né? É um nível de jogador diferente. O Everton tá pronto, seleção brasileira. Foi bem na Copa América. O PP está jogando muito, né? Terminou o ano passado jogando muito,
mas tem que construir a carreira dele, né? E outra coisa boa nessa situação dos jovens do Grêmio é que todos eles se despediram com um título importante, né? Isso dá tranquilidade para essa sequência, assim. Agora, eu gostaria de ver, não é crítica nenhuma, né? Não é ser azedo, mas eu gostaria de ver logo o Grêmio revelando um centroavante. Queria ver um Grêmio com... Que nem esse guri do São Lourenço, agora esse Alfonso Gait aí, que o Grêmio revelasse um matador aí. Tá faltando isso aí agora pro Grêmio, porque as contratações, o mercado para centroavante tá difícil, né? Certo, com o Ferreirinha. Mas o Ferreirinha também não é centroavante, né? Não é um fazedor de gols, assim. E o Ferreirinha tem essa questão aí que inviabilizou, pelo que eu sei e pelo que eu vejo, inviabilizou o retorno dele ao Grêmio. A propósito, deixa eu perguntar para o Fernando, tu consideras o Yuri Alberto um centroavante, Fernando? O Yuri Alberto é um jogador de área, né? Ele pode jogar junto com o Guerreiro, pode jogar na função do Guerreiro, é um jogador que fica na área, mas ele tem movimentação, não é um jogador estático. É um jogador que faz com que a bola tenha curso, né? Ele tem a postura de centroavante que antecipa no primeiro pau, que se posiciona bem dentro da área, faz parede, é um jogador que tem que desenvolver ainda, né? Ele ainda é jovem, não tem a experiência necessária para o camisa 9, mas é um jogador, quando estamos falando, eu ia até adendar, eu reputo o Yuri Alberto uma contratação do nível do Juliano e do Oscar. Se ele for bem trabalhado, ele tem condições de dar uma resposta semelhante, né? Pela sua qualidade, pelo que ele já mostrou. Claro que cada jogador reage de uma forma, né? O Oscar reagiu da melhor maneira possível, o Juliano também. O Juliano, nós compramos ele 50%, depois compramos a segunda parte, né? Foi um grande negócio que o Internacional fez naquela época. E o Yuri Alberto também reputa um ótimo negócio, porque é um jogador de muito futuro. É esse tipo de negócio que eu acho que um clube como o Internacional pode fazer, né? Jogador de futuro que preenche uma lacuna técnica e terá rendimento futuro numa venda que certamente ocorrerá se ele der certo. Kleber, eu quero voltar contigo só na questão do Everton e tudo isso que está acontecendo hoje em Porto Alegre, em função da possibilidade da saída dele pelo Benfica e tendo um Grenal amanhã. Como é que um jogador, na tua opinião, pressionado por tudo isso, entra para jogar um Grenal no dia seguinte, hein, Kleber? Bom, eu acho que o Everton é um jogador bem maduro, Silvio. Eu acho que esse comportamento que ele vem mostrando aí nas últimas temporadas, com toda a badalação e a cada janela a notícia de que ele vai ser vendido, a gente nunca viu o Everton ter chilique, né, alguma declaração forte. Levou na paciência, né, conversando com a direção, ganhando prorrogação de contrato e aumento de salário, né? Acho que foi super valorizado, acho que ele reconhece o seu Grêmio. Eu ficaria preocupado, por exemplo, com um jogador tipo o Luan. O Luan não reagia bem aos fracassos, a essas coisas que acontecem no futebol, uma hora tá certo, outra hora não tá certo, tá convocado, não tá convocado. O Luan meio que despirocou, né? O Everton não, me parece um cara muito centrado, muito focado, e ele tá vendo no Benfica uma perspectiva de chegar talvez onde ele queira chegar mesmo que o Benfica nesse momento é um degrau abaixo, é uma porta muito grande, é uma ponte para chegar no futebol inglês. Eu acho que o Everton tem bola para isso, né? Se o Grêmio não conseguiu negociá-lo antes, né, eu acho que agora, através do Benfica, o Everton chega lá. E vejo no PP um cara que estava pedindo passagem, o Maicá falou isso, né? Durante ali aquele período de Grenal de março, a gente estava até cogitando Everton e PP jogando juntos, só que uma coisa é tu entrar eventualmente ao natural, outra coisa é tu assumir um posto que o Everton tem, né? Isso aí vai ser a prova de fogo do PP, mas eu acho que o PP é uma reposição à altura do Everton, não está ainda pronto, né? Tem ainda o peso de ser ídolo, de ser o goleador, de ser o cara decisivo, mas é um cara que tem potencial. E eu tô vendo, pessoal, uma coisa que está me preocupando no Grêmio. O Grêmio está tendo muito problema em segurar a base. Eu não estou dizendo esses jogadores que estão sendo vendidos agora, porque isso o Grêmio está fazendo bem, mas o Grêmio já tem um problema com o TT, né? Eu acho que o TT seria muito mais esse cara agudo do que o PP, só que houve aí furou a fila, se desentendeu, foi adiante. O Ferreirinha tá brigado com o Grêmio queria segurar o Diego Rosa, teve que vender. Daqui a pouquinho o Grêmio produzindo tanto talento, ele não tá conseguindo segurar todo mundo, né? E tem gente que vai embora sem jogar. Mas por que acontece isso? E a questão do momento é o Everton, portanto. Pode ser, pode falar, Volta. Não, porque isso que o Kleber coloca é um negócio interessante. Porque não vai nenhum clubismo aqui, tá? Mas existe uma informação de bastidor
de que os meninos do Grêmio têm um problema com o Renato, que o Renato tem resistência muito forte em relação aos meninos. O TT, inclusive, verbalizou isso quando foi embora, né? Sobre aproveitamento. O Everton, vamos buscar a história também. O Everton foi reserva do Fernandinho no Grêmio, e o Fernandinho, embora tenha feito um gol em final de Libertadores e tal, o Fernandinho era um jogador contestado no Grêmio. E o Everton já estava pronto há muito tempo e era reserva. O Arthur é um jogador que apareceu diante de uma necessidade no meio-campo. O Renato não é propriamente um treinador que seja, que tenha a capacidade que vislumbre a utilização de jovens com muita facilidade. Não faz isso. Ele é resistente. Não sei se não é por isso que tem muito jovem querendo ir embora antes de subir, porque o Renato não põe para jogar. Bom, e aí, Maiká? Olha, Silvio, eu acho que na questão do Ferreirinha, teve foi uma parte contratual de valores do que por oportunidade, né? Até porque ele mostrou muito pouco no profissional e já estava ganhando as oportunidades dele, né, no ano passado. Na questão do Everton, eu acho que foi a transição do Everton para o profissional. O Everton, em 2016, ele faz um gol importante, o Pedro Rocha era o titular, né? Depois ele faz um gol importante no jogo contra o Palmeiras, onde o Grêmio consegue a classificação, né? Depois do 2-1 aqui, estava sendo eliminado no saldo, perdendo por 1-0 lá. Eu acho assim, o Renato tem não diria um problema, não diria uma cisma com jovens, não é isso, mas o Renato tem uma característica, né? O Renato tem uma predileção por jogadores, como eles diziam, mais cascudos, né? E ele sempre que questionado, perguntado nas entrevistas, ele diz, vou colocar, eu sei o tempo certo, o jogador precisa maturar, essas coisas. Tem coisas que a gente não sabe também, não fica sabendo, né? Se o jogador realmente está... Tudo que a gente vê, por exemplo, hoje, por exemplo, a torcida do Grêmio pede muito o PP como titular, né? Mas ela ignora o que o Alisson faz taticamente, por exemplo. Ela ignora que o PP jogaria no lado onde ele não é o melhor dele, onde ele jogaria mesmo no lado do Everton. Então são várias questões. Às vezes o Renato exagera um pouquinho mesmo, às vezes a questão do jogador não está pronto. O caso do TT, achei um pouco... acho que podia ter aparecido mais. É um jogador que realmente chegou na Europa e já se firmou, né? Jogando muito bem pelo Shakhtar. Assim, não dá para eu não consigo apontar uma responsabilidade só ou um culpado, enfim. Ao mesmo tempo que se diz que o Renato segurou demais os jovens, todos os jovens que passaram pela mão dele praticamente vingaram, né? Deram certo, entraram no momento certo. Fala, Fernando. Eu tenho uma parte a fazer na tua colocação em favor do Romildo Bolzan. Eu acho que a categoria de base é para formar jogadores para ter desempenho técnico e para ter retorno financeiro. Esse é o teu objetivo. Pelo menos eu penso assim e fiz assim no período em que eu tinha voz no clube. Se tu consegue vender o jogador antes dele atuar, tá? E encontra com a venda desse jogador uma forma de manter o que tu tem, que é bom e que te dá título, que te dá retorno, que te dá visibilidade, essa é uma estratégia, entendeu? Se o PP se o TT não pôde ser utilizado aqui, ele pelo menos rentabilizou o clube com uma receita que possibilitou o Grêmio a se manter e ter hoje um superávit, como o Fabiano falou, no trimestre. Isso é muito importante. Então, a análise tem que ser feita. Não, o jogador poderia ter jogado, não jogou. Não, mas isso faz parte da estratégia. O Everton foi vendido só agora e deu tanto resultado porque o TT foi vendido antes, né? E agora, a questão do encaminhamento do Ferreira. Aí talvez possa ter havido um equívoco de lançar um jogador sem que ele tivesse um contrato longo. Lá no Internacional nós não lançamos jogador sem contrato longo, que é certo que vai dar esse tipo de problema. É certo. Então talvez isso tenha sido um ensinamento. O Diego Rosa também, que é um jogador de destaque, vai trazer grande retorno financeiro ao Grêmio pela idade que tem. Poderia ter mais, mas o Grêmio vai se manter diante de uma pandemia, diante de uma situação difícil, com a venda desse jogador. Então, eu não critico a situação do Grêmio nesse momento de vender esses jogadores. Eu só acho... Fala. Não, Silvio, só para completar, assim, eu acho que a gente teve nesses últimos anos no Grêmio exemplos em todos esses aspectos, né? De jovens que rentabilizaram e deixaram um título, né? Agregaram ao clube. Eu acho que o Arthur é o maior exemplo deles, né? Que foi uma venda realmente expressiva e foi um dos pilares ali da conquista da Libertadores. Mas o meu lado torcedor, Fernando, queria ter visto o TT um pouquinho mais, entendeu?
Mas eu entendo perfeitamente isso e acho que no caso do Diego Rosa, por exemplo, é um jogador que não está tão próximo da formação, né, como o TT estava. Só que o TT chegar na Europa e jogar da maneira como está jogando, aí tu fica pensando, porra, né? De repente, se tivesse jogado 1-2 anos aqui, podia ser uma venda maior, enfim. Mas eu entendo todos esses aspectos também, faz parte, né? Eu só acho que, assim, às vezes o Grêmio acaba... Os clubes acabam fazendo uma inversão, trazendo um jogador de fora por um valor, né? Gastando com salários, enfim. E às vezes tem no grupo, às vezes tem na base, às vezes tem Isso eu concordo plenamente, Eu queria ter visto um pouquinho mais do TT só, assim. Queria ter visto ele jogando no profissional, aparecendo aí, surgindo mais. Aliás, o Grêmio fez uma coisa também no caso do Luan e do próprio Everton, né? Várias vezes foi uma ideia aí que o Grêmio colocou em prática e que também entra mais ou menos nesse paradigma, né? Que é o seguinte, não segurou para não vender, né? Gastou com um cara que tinha aqui e às vezes a gente não entende. Hoje se diz assim, o Grêmio perdeu a hora de vender o Luan. Eu discordo um pouquinho, sabe? É óbvio que o valor o valor que o Luan foi vendido e o rendimento do Luan por outros motivos caíram, né? Mas o Luan foi o craque da Libertadores 2017, né? Então isso também já é meio impagável, assim, já entra nessa balança das negociações, Silvio. Esse é o Bairrista FC, na parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Amanhã tem Grenal. Kleber Grabowska, que tipo de Grenal tu estás esperando para esse de amanhã às 9h30 na Arena? Como é que tu imagina esse Grenal? Grenal de duelos, Benfica. Eu acho que o Internacional agiu muito bem nos bastidores em conseguir a liberação do Cudê do julgamento de hoje, né? Só o D'Alessandro vai para o julgamento, porque Renato e Cudê fazem um duelo à parte. Vejo outro duelo, Paulo Guerreiro, né, elogiado ontem pelo Casagrande como o melhor centroavante da América do Sul, vai ter que botar o nome dele no Grenal, né? Porque, por enquanto, só a dupla Jeromel e Kahneman se destacou. E tem um outro duelo que eu acho muito interessante, dois jogadores que chegaram aqui sem muita badalação, né, e que se transformaram em personagens do gauchão. O Diego Souza dá uma resposta espetacular em termos de campeonato gaúcho. Eu não estou apaixonado pelo Diego Souza, mas estou vendo que nesse momento é um cara que é o principal nome do Grêmio. O Diego Souza é artilheiro com 8 gols. E do outro lado, o Thiago Galhardo, né, que é um cara que botou o D'Alessandro no banco e está fazendo uma sucessão natural, sem estardalhaço, né? Ninguém está contestando, nem mesmo o fato de que o D'Alessandro possa vir a ser punido no julgamento de hoje e ficar fora do Grenal. Acho que passa por aí, nessas três questões, né? O Grenal, naquilo que acho que a gente pode botar como o mais visível, mas eu tenho muito interesse em ver o comportamento do setor de meio campo, que ali está recheado de qualidade. O Internacional com uma proposta nova, né, com o Edenilson, com o Bosquilha, que eu acho que é um jogador que tem muita qualidade técnica, acrescenta muito no jogo do Inter, e o Grêmio tem uma ronha nova aí, que é uma grande bobagem, né? A mijada que o Renato deu no Jean-Pierre pelo pênalti. O Jean-Pierre saiu meio buzina do campo, né? E o Matheus Henrique, que surpreendentemente não jogou bem domingo. Então, no meio-campo tem muita qualidade. Eu acho que por ali passa a decisão do clássico. Olha como tem questões realmente para esse Grenal. Mas tu lembrasse aí que o julgamento do Cudê não vai ser hoje, né? Isso aí, o Internacional conseguiu um acordo. R$5.000 de multa. Mas tem um cara aqui que participa do programa que dá-lhe pau no TJD. Eu já sabia, eu avisei. E aí não vai sair o julgamento? Eu achei. Quando disseram isso, eu achei que o julgamento estava confirmado. O Benfica, ele fica quietinho e só dá uma espetada no cara, né? Aí o Fabiano... Em algum momento haveria de acontecer algum tipo de discernimento e clara evidência deste sistema no Rio Grande do Sul, que sempre prejudica um lado e ajuda o outro, né? Em alguns pequenos momentos isso vai acontecer, mas no mesmo dia que isso acontece, vem a confirmação de que Leandro Voaden apita o Grenal amanhã e o Jean-Pierre é o homem do VAR. Os dois árbitros que tiraram o Campeonato Gaúcho do Inter o ano passado com falhas clamorosas. Baldasso, quem deveria apitar o Grenal? Eu. Por que isso seria o ideal. O Delcir Sonda, então, seria melhor ainda se apitasse o Grenal. Ontem alguém me disse, olha, Baldasso, tu não adianta, tu não quer nenhum árbitro, qualquer árbitro que escalar e tu não vai gostar, tá errado, mas né? É o que eu estou ouvindo. É o que eu estou ouvindo nos últimos tempos. Nenhum serve. Mas qual é o que serve?
Não, mas aí é que tá. Pediu, parou. Tem que ser o pediu, parou. Cada crítica... Hã? Tem que ser o pediu, parou. Não, mas cada crítica que eu faço a cada árbitro, eu argumento. O Jean-Pierre, no ano passado, foi prejudicial ao Internacional, o Voaden também. O Internacional, vamos dizer assim, o Internacional não tem tido sorte com as arbitragens. Eu espero que o Voaden... Daronco, então. O Daronco é o melhor árbitro do Brasil. Eu já disse para vocês que não importa aqui a questão do time que torce. O Daronco é um gremistão, a gente sabe disso lá de Santa Maria, mas o Daronco é um grande árbitro. E, se eu não gosto de nenhum deles, pelo menos que o melhor deles apita. Eu preferi o Daronco. O Baldasso está enlouquecendo, Fernando? Vamos de voada. Ô, Maiká, que tal o Voaden? Eu queria saber, o gauchão do ano passado não foi para os pênaltis? Não foi decidido. Tu lembra do primeiro jogo não do foi ano passado? Não foram 2 empates? Foram. Tá. Onde é que tomaram o título do Inter aí que tu tá dizendo, Baldasso? O primeiro Grenal, que foi apitado pelo Voaden, Beira-Rio. O Internacional foi prejudicado de ponta a ponta. Aquele jogo era para ter sido 2-0 para o Internacional. 2-0 para o Internacional. O Inter foi muito prejudicado pela arbitragem no ano passado. Muito prejudicado. E assim, ontem os gremistas levantaram o seguinte dado, de que o Voaden apitando o Grenal tem 1 vitória do Grêmio e 7 vitórias do Inter. É que o Voaden é um árbitro em final de carreira. O período do auge do Voaden, que ele apitava Grenal, que faz uns 10 anos, podia botar o Romildo Bolzan para apitar Grenal, que ia ganhar o Inter, porque só o Inter ganhava Grenal. Agora que há um certo equilíbrio no Rio Grande do Sul novamente, aí a gente consegue ver os árbitros e as suas deficiências. No caso do Voaden, o ano passado nos tirou um título gaúcho. O que tu acha, Kleber? Agora eu já não entendi mais nada. Quem apitou o Grenal não foi o Jean-Pierre? Não, o Jean-Pierre apitou primeiro e o Voaden o segundo, não foi isso? O Jean-Pierre prejudicou no primeiro e o Voaden no segundo, é isso? O Jean-Pierre que apitou o Grenal do pênalti que o André desperdiçou. É que tá aí, o Baldasso já deu a resposta dele, Silvio. Ele disse que naquela época do Voaden, até o Romildo apitando, o Inter ganhava. E agora é o mesmo, só que agora é o Grêmio que ganha. Não interessa quem apitar. Fernando, como é que tu vê todo esse debate sobre arbitragem, uma coisa que tu já vive aqui no Rio Grande do Sul, no Campeonato O Carvalho fez DVD da aos 50 anos. O Carvalho não pode falar porque ele fez DVD contra o Corinthians. Ele que não venha me criticar. Agora sobrou para ele. Não, a propósito desse DVD, foi um dos grandes erros que eu cometi como cartola, como dirigente. Foi um grande erro. Já que estamos falando disso, só que eu falei de arbitragem. Por exemplo, o pênalti no Tinga, o planeta inteiro viu que foi pênalti. E a expulsão foi a coisa mais injusta que aconteceu. Vocês são testemunhas disso. Naquele momento eu falei, eu falei muito de arbitragem. Teve um jogo do Inter com Juventude, em 2005 também, que o Alício Pena Júnior era o árbitro, que ele mandou bater um pênalti 2 vezes, expulsou jogadores nossos. Foi lamentável a atuação dele contra o Juventude. E esse jogo teria nos dado o título. Então, se nós pegarmos o ano de 2005, teve vários jogos que o Internacional foi prejudicado. Outras situações também, em Grenais. Né? Copa do Brasil 2009. Copa do Brasil com o Weber, foi o que motivou o meu DVD. Também fomos prejudicados, só que o DVD foi uma demasia. Entendeu? Foi uma demasia, não precisava ter feito aquilo. Eu errei, entendeu? E reconheço. Errei em todos os sentidos. eu que tava dando uma secadinha de leve naquela final, o Weber, Roberto Lopes, naquele jogo do Pacaembu. Até falta com bola rolando, ele mandou bater. Falta com bola rolando, teve um pênalti no Alexandro, teve um impedimento do Tyson no final que ele marcou. Pô, foi um troço assim. Fora que a CBF convocou o Nilmar e o Kleber Chicletinho e tirou da final, né? Bom, mas isso é do passado. Então, analisando a arbitragem vai e vem, né? Ela prejudica e beneficia. Isso aí é da vida, né? Agora, esse árbitro aí que o Baldasso falou que é gremista, o Bins, teve uma boa arbitragem no Grenal, né? O Grenal, não foi esse que ele falou do outro. Não, mas esse eu já tinha falado também, Hein? Não, que é, Maiká? Não falei hoje, mas eu já tinha falado que você era gremista. Pô, todo mundo é gremista, caramba. Ele falou do outro, Fernando. Uma geração de gremistas, né? Uma geração, mas eu também não sei se é gremista ou não, vou ser bem sério.
E também não interessa. Interessa que o Saudade do Carlos Simon. Que saudade do Carlos Simon. é um bom árbitro. Tem feito boas arbitragens. Agora fez esse jogo do Novo Hamburgo também. Enfim, eu acho que eles erram e acertam, e é para lá e para cá, e tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade. Nós temos que ganhar o Grenal com a nossa qualidade. E se tivermos qualidade, vejo agora entrando no Grenal, o Internacional tem problema na Arena, né? Já é antigo, nós não conseguimos, vencemos o Grêmio só uma vez na Arena, e talvez essa seja a melhor oportunidade que nós tenhamos de ganhar do Grêmio, porque não tem torcida. Então não vai ter pressão, vai ser um jogo num ambiente completamente neutro, e vai nos dar essa possibilidade. E a gente sabe que Grenal é um, como dizia o Ibsen Pinheiro, arruma e desarruma, né? Nós desarrumamos a casa do Grêmio em 2003, naquele gol do Daniel Carvalho do Vinícius, ganhamos por 2-1 aquele Grenal, depois de 3 anos e meio, fazia 3 anos e meio que a gente não vencia. O Grêmio, quando ganhou de 5-0 do Inter em 2015, desarrumou de tal maneira a nossa casa que nós fomos bater na segunda divisão. Está na hora da gente desarrumar a casa deles, e talvez seja hoje. Talvez seja amanhã, pode ser que seja amanhã, entendeu? Embora eu acho que o Grenal é parelho, que o adversário é de qualidade, tem um retrospecto que favorece, nos últimos 8 Grenais não perderam, o retrospecto no local também é favorável ao Grêmio, mas as coisas acontecem quando menos se espera, né? Então vamos torcer que isso aconteça, nós colorados vamos torcer que isso aconteça, não querendo dizer que isso seja uma tendência, apenas que é uma possibilidade, porque Grenal tudo pode acontecer. Silvio, teu microfone tá fechado, Silvio. Olha como o tempo passa, o Kleber. Estou me lembrando agora, já se passaram 15 anos, das ronhas do Fernando Carvalho com o Luiz Sveiter, que era o presidente do STJD naquela época. Lembra, Kleber? Eu estava fazendo uma leitura aqui, que sina do Inter com o Corinthians, né? O Internacional não havia nem se recuperado de 2005 na arbitragem do Márcio Rezende, depois todo mundo viu, né, o que aconteceu, a recuperação dos jogos, que possibilitou que o Corinthians passasse à frente na tabela de classificação. Aí 2009 tem outro cruzamento com o Corinthians, né? E aí está lembrando aí a atuação do Weber Roberto Lopes, muito ruim, e ainda esse detalhe da convocação. O Corinthians é uma pedra no sapato do Internacional, né? Como o Luiz Sveiter foi pedra no teu sapato em 2005, então, Fernando? Olha, sabe que o Milton Neves disse que ele me consagrou para o cenário nacional, nas palavras dele, né? Porque ele colocava no ar aquelas brigas com o Luiz Sveiter na época na Record, e o Luiz Sveiter, que todo mundo respeitava, eu meio que bati a boca com ele, né? E realmente foram embates, né? Que eu não digo que sejam memoráveis, porque era uma situação ruim para nós, né? Mas realmente foi um período em que eu me senti muito prejudicado. Eu Inter, né? Eu como presidente do Inter, né? Como clube, fui muito prejudicado. Fomos prejudicados em função daquela anulação dos 11 jogos, sem base legal, pura e simplesmente porque o Dr. Luiz Sveiter entendeu que era cabível, né? A lei não dizia isso, a lei dizia que para anular um jogo tem que ter prova cabal da interferência indevida do árbitro, e ali não tinha prova cabal. O árbitro, só porque ele tinha sido corrompido num outro jogo, numa outra situação, num outro campeonato, que veio à tona, ele confessou que tinha concordado em manipular o resultado do jogo, né? Nada a ver com aquelas partidas, ele anulou as 11 partidas, sem nenhuma prova de que tenha havido interferência do árbitro na época, né? Edilson Pereira de Carvalho. Enfim, mas são coisas do passado, né, Benfica? A gente agora... Mas sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso, Fernando? Lá são 15 anos. 15 anos já formou uma nova geração de torcedores que não viveram aquilo. Aliás, tem torcedor aí de 15, 20 anos de idade, tinha 5 na época, que se tu conta, lembra, olha, houve um momento na história do Campeonato Brasileiro que um juiz presidente do STJD anulou 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Tu acredita nisso, tu, guri de 18, 20 anos de idade, ele não vai acreditar. Não dá para acreditar, né? Não dá. É que nem a pandemia hoje. Daqui a pouco tu vai contar para a criança que vai nascer, eles não vão acreditar. Então, é possível, Baldasso, acreditar essa nova geração que não sabe, sendo informada de que lá em determinado momento 11 jogos de uma competição foram anulados? Essa é a geração Baldasso, inclusive, né, o Benfica? Aquela que... Não, Maiká. Não, melhor ouvir isso.
O Inter, depois Era de líder. décadas, era líder do campeonato e acordou um domingo para enfrentar o Palmeiras e estava em terceiro lugar, perdeu 3 pontos que havia ganho. E o Corinthians... A propósito, Maicá, tu acordasse bem naquele domingo? Sabe, Silvio, que eu tava, se eu não me engano, no sábado à noite eu tava de olho no que tava acontecendo também, ouvindo rádio, obviamente, né? Mas falando francamente, assim, bem sério mesmo, assim, eu não vibrei com aquilo, não tava secando o que tava acontecendo, tava acompanhando realmente como espectador, assim. Paladino da justiça. Não, é sério, eu não tava realmente secando, eu acho que... Alumadeira, a justiceira. Não, juro pra vocês, não tenho por que mentir pra vocês sobre isso, porque eu acho assim, eu tenho uma relação, e a mesma opinião que eu tinha naquela época, eu tenho em relação ao que estava acontecendo agora, nessas questões aí da MP do futebol, de divisão de cotas também. Eu acho que nessas horas, Grêmio e Inter tem que se unir, porque senão eles vão, no futuro vai acontecer com a gente também, sabe? Com o Grêmio, assim. Eu não sequei mesmo, não vibrei com aquilo, juro pra vocês. O que aconteceu foi muito injusto, né, no futebol. Eu acho que várias vezes, historicamente, o eixo Rio-São Paulo foi favorecido contra Grêmio e Inter, contra Galo e Cruzeiro. Não foi algo que eu comemorei, não, como torcedor. Marcar. Oi. Não. Completa. Não, era isso. Eu realmente não tava não soltei foguete naquela vez, Silvio. Não fiquei feliz, não. O Benfica, o Inter passou por 3 momentos absolutamente significativos de amadurecimento para ganhar todos os títulos que ganhou a partir de 2006. 3 momentos. Os 2 primeiros foram contra o Boca Juniors, em Copa Sul-Americana, em que um Internacional deslumbrado, desacostumado com momentos importantes em competições internacionais, foi abatido com facilidade pelo Boca, que é um dos maiores times do mundo. E ali nós amadurecemos um pouquinho. Em 2005, veio o amadurecimento completo, com o que nos fizeram, com o que nos machucou, e até hoje nós não esquecemos daquilo que fizeram naquele Campeonato Brasileiro. Eu nunca esqueço, depois de tudo aquilo, um torcedor do Internacional ameaçou entrar na justiça comum. E eu lembro de conversar com o Fernando Carvalho na época, e o Fernando Carvalho publicamente desaconselhou a este torcedor de entrar na justiça. Entrou, exatamente. Ele entrou. O Fernando aconselhou a tirar a ação da justiça. Por quê? Porque a FIFA ameaçava o Internacional de ser excluído da Libertadores do ano seguinte se houvesse uma ação que seria do âmbito desportivo na justiça comum. Então aquilo foi um amadurecimento completo. Eu tenho certeza que... Vou te dar detalhes. Tinha uma petição do Fortaleza na mão de um juiz do STJD para despachar o rebaixamento do Inter para a segunda divisão. E o juiz era Luiz Sveiter. Meu Deus! E essa pessoa que entrou com uma ação, conseguiu uma liminar notificando o Ricardo Teixeira sob pena de prisão não declarar o Corinthians campeão, até ser julgado o processo. O processo visava anular a decisão que anulou os jogos. Esse processo visava anular a decisão que anulou os jogos. Com isso, o Corinthians não teria mais 4 pontos que teve, mais 5 pontos que teve, porque ele havia perdido um jogo e empatado o outro. Então ele tinha 1 ponto, então ele perderia 5 pontos, porque esses mesmos jogos ele atuando de novo fez 6 pontos, então ele perderia 5 pontos e com isso o Internacional seria campeão. Era esse o pleito. Mas, como havia ação na justiça comum, né, o Fortaleza, orientado por alguém, o Fortaleza havia caído, o Fortaleza ingressou no Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, pedindo que o Internacional fosse rebaixado, né, tendo em vista, juntou provas de que o torcedor era sócio, que ele era testa de ferro da diretoria do Inter, tudo isso. E ia ser despachado favorável, né? Em função disso, com a ação do Dr. Fábio Koff, com a ação do Celso Rodrigues, que era jurídico do Clube dos 13, eu consegui segurar, e aí consegui tirar a ação na justiça através de ação junto ao torcedor, de um pleito junto ao torcedor, e acabamos com a confusão. Esse ano foi um ano de muita... Eu acho que dos 365 dias eu devo ter dormido 100 dias esse ano. Tanta coisa que nós tínhamos diariamente era uma bronca, mas chegamos vivos, né, e chegamos inteiros para conseguir uma Libertadores, né, no ano seguinte. Foi fundamental para nós, realmente foi fundamental.
Mas já que estamos falando de prejuízo, para mim, entrar numa final de Copa do Brasil sem os dois principais jogadores, ou dois dos principais jogadores, Nilmar no auge e Kleber, isso para mim não tem explicação. Realmente isso não tem explicação. Realmente é a mesma coisa que entrar hoje o Flamengo sem o Gabigol e o Bruno Henrique, vamos dizer. Numa final, o que acontece se tirasse dois jogadores desses administrativamente? Tem cabimento, não? Não tem cabimento. Isso foi nessa decisão de 2009 diante do time do Cruzeiro. Aliás, do Corinthians. Muito bem. Quanto é que nós temos de tempo aí, ô Maiká? Nós temos mais quantos minutos? 3? Mais 3 minutos nós temos. Então tá. Uma frase, Júnior Maiká, tua sobre o Grenal, então, desta quarta-feira. O que mais te preocupa no Inter? Olha, Silvio, no Inter me preocupa a mesma preocupação que eu tive no jogo, no Grenal do retorno aí pós-pandemia, né, que ficou muito claro no jogo no Grenal da Libertadores, que é a jogada forte do Inter por dentro ali com Bosquilha, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo, uma grande frase, né? Eu, se fosse o Renato Portaluppi, começaria o jogo com Matheus Henrique e Lucas Silva para dar mais potência, mais marcação ali no meio, o Grêmio vai precisar. E principalmente para ajudar ali o Guilherme Guedes, que foi muito assediado, digamos assim, no Grenal do Centenário. Ô Fabiano Baldasso, o que te preocupa mais no Grêmio? Jeromel e Matheus Henrique. Esses dois jogadores sendo suplantados, o Inter ganha o jogo. Se o Internacional conseguir passar pelo Jeromel e conseguir anular o Matheus Henrique, ganha o jogo. Que tipo de Grenal tu estás imaginando, Fernando Carvalho, para amanhã? Imagina um Grenal parelho, né, um Grenal onde o Internacional, com seu novo estilo, vai tentar agredir o Grêmio, fazer marcação próxima da área do adversário, e o cuidado que temos que ter é com o Everton. O Everton? É por aí, então. Muito bem. Kleber, então, uma opinião final tua a respeito desse Grenal, porque esse Grenal, como tu disseste, passa por vários duelos e, aliás, passa por um desafio, que é o do técnico do Internacional, o Cudê, que implantou uma ideia diferente do futebol nacional, mas jogou, Kleber, 3 Grenais, empatou 1 e perdeu os 2. E o Fabiano estava falando ontem, até criou uma certa polêmica no programa, né, que é a questão do emocional do Internacional, mas eu acho que o emocional é um dos detalhes, a técnica, o esquema de jogo, né, e o Internacional ele está deixando alguns detalhes atrapalharem o seu desempenho, né, então de parte a parte, é o Grenal do detalhe, até mesmo a escalação do Everton é um detalhe importante por parte do Grêmio, a reação do Jean-Pierre, né, essa questão do Paulo Guerreiro, tem muita coisa envolvida, eu acho que é um Grenal muito parelho, muito equilibrado, e eu acho que é uma decisão antecipada do Gauchão, com todo respeito ao Caxias. Ô Silvio, oi. Só para chamar o pessoal, amanhã nós teremos um pré-jogo especialíssimo de Grenal, 1h30 antes da partida, entraremos no ar com convidados, vamos usar aquele super telão de novo, igual no Grenal do retorno da pós-pandemia não, né? Pós-parada, né? Pandemia infelizmente não acabou ainda, então convidar todo mundo a ficar ligado aí, né? Vários convidados, participações, ex-jogadores, comentaristas, Clebinho vai estar também, todo mundo. Depois a gente faz o jogo e depois também o pós-jogo, pós-Grenal aí. Esse Grenal promete muito. Muito bem. Conteúdo completo no Grupo Bairrista, que faça a parceria com a RDC TV nesse Bairrista FC. Tu queria, para fechar, Baldasso? Eu queria deixar um abraço a todos vocês e ao Fernando Carvalho, se espirrar depois do programa, saúde. Obrigado. Ao Delcir Sonda. Uma estátua a Delcir Sonda. É a hora da estátua a Delcir Sonda. Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.